Antes de mais nada, eu quero fazer esse comentário porque eu acho necessário falar para as pessoas como essa questão da Sônia veio a público. Em 2011, aliás, em 2015, a companheira Cleusa Maria Oliveira, hoje doutora honoris causa pela Universidade Federal da Bahia, ela que presidia a FENATRAD, e a gente já denunciava que existia trabalho doméstico análogo à escravidão. Mas a gente sabe que tem a Constituição do país que diz que a residência é inviolável. Bem, a minha visão de residência inviolável é, por exemplo, a família desse escravizador, desembargador em Santa Catarina. Porque na periferia onde eu moro, eu sou uma mulher periférica, eu não vejo nenhuma permissão quando a polícia quer entrar na casa das pessoas, mas enfim, e a gente sempre denunciou isso. Então, veio a pandemia em 2000, final de 2019, 2020, e a FENATRAD, que já tinha um trabalho de denúncia, né, viu que essas denúncias finalmente, e aí nós temos que agradecer imensamente aos auditores fiscais. Os auditores fiscais do trabalho, eles nos ouviram e aí eles passaram, né, junto com o Ministério Público do Trabalho, eles passaram a nos apoiar, a ONU Mulheres, inclusive nós temos campanhas, né, com a Paola Oliveira, a Djamila Ribeiro, a Elisa Lucinda, onde a gente fala dessa questão do trabalho doméstico análogo à escravidão. Elas fizeram vários vídeos e foram para as redes sociais com campanhas do MPT denunciando. E aí chega o caso da Madalena Gordiano, lá em Minas Gerais, né? Chega o caso de uma outra Madalena, que também passou num programa global, onde uma senhora negra, já bem idosa, ela chora, ela não quer tocar na repórter porque é branca, porque ela diz que a pessoa negra não deve tocar numa pessoa branca. Vocês imaginem o grau, né, de perversidade com que nós, pessoas negras, fomos tratadas ao longo dos séculos de escravidão. Nós não pedimos para vir para o Brasil, nós fomos traficados, sequestrados, e aqui nós construímos a riqueza do país. E ainda hoje a gente não tem acesso a essa riqueza. São poucas as pessoas negras que conseguem se destacar em alguma atividade de relevância. Né? O professor que eu estava ouvindo, parabéns pela sua fala, a doutora Silvia, mas a gente sabe que a maioria do povo negro, quando no máximo chega ao... Hoje a gente já tem acesso à universidade, por exemplo, minhas 3 netas é a primeira geração da minha família que tem graduação superior. E não é a graduação que elas gostariam de fazer, porque uma delas queria fazer medicina e a gente não teve condições. Então, aí começa essas denúncias, começa a despocar os casos de trabalhadoras domésticas, né? A gente tem que acentuar essa fala, trabalhadoras domésticas que são resgatadas em condições análogas à escravidão. O que deu essa visibilidade ao caso de Sônia? 2 grandes fatores. O primeiro, o fato de que o escravizador é um desembargador, não é uma pessoa leiga, ele sabia o que estava fazendo, ele sabia que estava descumprindo a lei, que ele deveria cumprir, e ele simplesmente, acreditando na impunidade e no corporativismo judiciário, ele simplesmente passa por cima de todas as pessoas como um rolo compressor. A segunda, o fato de que Sônia é uma pessoa com deficiência. Então, a Sônia, eles falam que a Sônia é como se fosse da família. Em 2021, uma fala minha, né, uma citação que eu fiz numa revista, onde eu digo, se eu não durmo na área social, se eu não sento na mesa para comer junto com os patrões, se eu não estou no plano de saúde, se eu não estou no testamento, se eu não estou nas decisões da família, então que família sou eu? Eu sou excluída. Essa questão dessa manipulação, porque isso é uma manipulação afetiva, é para com que a pessoa, principalmente no caso de Sônia, né,
uma pessoa que não teve o convívio social, não foi alfabetizada em Libras, ela foi manipulada. Enquanto isso, a família procurando desesperadamente pela Sônia. Não se pode dizer que Sônia foi uma menor abandonada. Não se pode chegar e ele não tem essa atenuante de dizer que eu peguei para criar porque era uma menina de rua, uma menina abandonada. Não, a Sônia não era. A Sônia tinha família. A mãe, acreditando que ela teria a oportunidade, entregou ela para a sogra, né, desse senhor, né, dessa criatura aí. E aí, o que acontece? Mudam a Sônia de estado, cortam o contato com a família biológica, que vem sofrendo esses anos todos, procurando a Sônia, o que demonstra a crueldade, porque isso, gente, é uma crueldade. Em pleno século XXI, uma pessoa branca, uma pessoa que teve todas as oportunidades na vida, que teve, não, que tem, escravizar uma pessoa com deficiência. Isso é revoltante, é cruel. Então, quando a Fenatrade iniciou aquelas denúncias lá em 2015, a gente sabia por que estava fazendo isso. Eu fui uma pessoa que posso dizer que vivi um período nessa situação, porque eu comecei a trabalhar aos 9 anos de idade e o meu pagamento era uma feirinha que eles davam para minha mãe e roupas usadas da família, né? Que eram adaptadas para mim. E aí, o que aconteceu, que a minha mãe foi buscar, foi porque eu levei uma surra de fio de ferro. Eu levei uma surra que fiquei toda marcada. E ela me levou para a casa da irmã dela, porque a minha mãe não podia ir no dia seguinte, que ia buscar a feirinha dela, que estava em tratamento de tuberculose. Meu pai, quando morreu, não teve direito a nada, porque na década de 60, trabalhador rural não tinha direito a nada, né? E aí, a cozinheira ficou tão revoltada que, quando a mamãe saiu, ela correu atrás da minha mãe e disse: venha amanhã que a senhora vai ver as condições que Luísa está. À noite, ela foi me buscar e eu estava cheia de hematomas. No dia seguinte, aquilo revoltou minha mãe. E aí, minha mãe disse: a gente vai para a rua pedir esmola, como a gente já fez quando seu pai morreu. Mas aqui você não fica, porque eu não botei você no mundo para ninguém fazer isso com você. Eu sou mãe, nunca fiz. Então, gente, eu estou contando um pouco dessa minha história para dizer: será que a Sônia também não sofreu violência física? Como é inviolável a residência, será? Eu levanto essa suspeita. Será que a Sônia não sofreu? E assim como a Sônia, assim como eu, existem milhares de meninas, né? Hoje a gente já tem a convenção da OIT, inclusive o Brasil ratificou e promulgou que o trabalho doméstico ele é proibido para menores de 18 anos. Mas muitas crianças, a gente sabe que ainda existe isso. Os pais moram num lugar distante, não tem condições, né, de dar uma oportunidade para os filhos, e aí chega os parentes do dono da fazenda, do dono daquela propriedade, ou até mesmo eles diz: não, a gente vai levar ela vai fazer umas tarefinhas para ajudar, mas ela vai estudar. Que pai, que mãe, que não fica feliz por ver que os pais, que aquele filho, aquela filha vai ter oportunidade. E muitas vezes se tornam Sônias, Madalenas, Irenes, Odetes, né? E ao caso da Marinelma, lá no Pará, que em 2012, a menina com 13 anos, ela foi abusada sexualmente e ela foi assassinada. A Creuza, quando foi para o julgamento dos assassinos que já estão soltos, né? Conseguiram se soltar, né? Cumpriram parte da pena e estão soltos. A Creuza desmaiou de ver as fotos, a perversidade do que tinham feito com essa criança. Então, hoje, nós estamos denunciando o caso de Sônia, dando essa visibilidade por 2 grandes motivos, mas que existem muitas trabalhadoras que ainda estão em condições análogas à escravidão. Então, no caso da Sônia, assim que a Fenatrade tomou conhecimento, a gente procurou mobilizar a Pastoral da Terra, que acredito que está conosco, o coletivo de PCD chegou também para se somar. É muito importante, né, que a gente tenha todas essas entidades nos ajudando, nos apoiando, mas a Fenatrade também está fazendo a parte dela enquanto organização sindical.
E qual é a parte que nós fizemos? O ano passado, nós conseguimos apoio e passagens para a Cleide Silva Pereira Pinto, que é a secretária-geral da FENATRAD. Eu deveria ter ido, mas por motivos de saúde não pude ir. Então, a Cleide, ela foi à ONU e denunciou o caso da Sônia, lá em Nova York. Este ano, no início de junho, a Organização Internacional do Trabalho, a Cleide foi para a 112ª Conferência Internacional do Trabalho e também denunciou o caso da Sônia. A FENATRAD, junto com a CUT e outras entidades, a gente também construiu um documento para o STF, Amicus Curiae, acho que é assim que pronuncia, gente, vocês me desculpem a minha falta de conhecimento, eu só tenho ensino médio, e para mim, falar de parágrafo, artigo, é meio complicado. Sou semi-alfabetizada e assumo isso, mas isso não impede que eu, enquanto FENATRAD e as demais companheiras da direção e dos sindicatos, a gente esteja nessa luta, não só por Sônia, mas por muitas outras companheiras que ainda estão em residências, vivendo essa escravidão moderna, porque o Brasil, em 1888, né, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea para inglês ver, né, literalmente para inglês ver, porque com a abolição da escravatura, abolição entre aspas, o que é que foi feito com o povo negro? Quais foram as oportunidades que nos foram dadas? Qual foi as condições de vida que nos deram para sobreviver? A miséria total, descaso, ignoraram que o povo negro também é ser humano, mas os colonos europeus vieram com garantias. Então, o povo negro foi tratado assim, como animais, né? É como se a cor da nossa pele não nos tornasse humanos, né? E Dona sabemos, inclusive, Luísa, que a igreja contribuiu para isso, né? posso já lhe passar, dona Luísa, uma das páginas do processo para que a senhora faça as suas considerações sobre essa foto de um cartão de Dia dos Pais que foi entregue a esse desembargador, eh, onde Eu não estou Soninha. conseguindo ler o que está escrito. Não, eu vou ler para você. Na verdade, está difícil de ler, mas na verdade, o cartão, ele foi um cartão de Dia dos Pais entregue pelas funcionárias ao desembargador Borba. E nesse cartão, então, existe uma lista das funcionárias agradecendo a ele no Dia dos Pais, e nessa lista de funcionárias está a Soninha, né? O nome Soninha, que é a Sônia Maria de Jesus. Ou seja, a gente tem outras fotos aí de redes sociais que mostram as comemorações da família, onde eles listavam quem eram os membros da família, né, os 4 irmãos. Ela só passou a ser considerada uma filha quando parece que era mais conveniente, né? Então, eu queria uma consideração sua a respeito dessa questão, assim, essas provas tão contundentes, né, de que existia ali uma relação de trabalho, né, e de que essa relação de trabalho era uma relação de trabalho que está sendo investigada por ser análogo à escravidão, mas que os requisitos estão todos ali, da moradia, de todo o abandono, da pessoa com muita dor sendo socorrida apenas pelas outras empregadas, de restrições, né, de isolamento social. Então, toda a prova dos autos leva para isso. Aí eu queria saber o que que a senhora acha, por exemplo, desse cartão. Ele recebeu uma homenagem e está aí a lista das funcionárias agradecendo a ele no Dia dos Pais e o nome da Sônia Maria de Jesus. Será que são todas filhas dele? Eu me desculpe, mas a opinião que eu tenho sobre esse cartão é que foi uma manipulação para mostrar uma pessoa generosa que não existe. Qualquer pessoa pode fazer, pelo menos aqui no sindicato onde nós estamos, quando chega datas comemorativas, Dia das Mães, as companheiras fazem um cartão e entregam para mim, para as outras dirigentes, né? É uma forma de agradecimento. Agora, isso não prova Uma nada, isso convenção não prova que social. ele tratou a Sônia com respeito, isso não prova que ele respeitou as leis, né? E isso só prova que a Sônia, ela esteve naquela casa, com
essa fala, me desculpe o peso da palavra, mas essa fala hipócrita de que ela é da família, porque ela não é da família. Uma pessoa que é da família, ela tem todo o tratamento que os demais, para ela ser da família, ela teria que ter todo o tratamento que os demais filhos tiveram, ou seja, ser alfabetizada em Libras, ter convívio social, ter documentos, né, que eu vi que o RG dela foi aos 45 anos, imagine, Ela nem uma tem pessoa com título de 45 eleitor, anos né? não tinha RG, não tinha atendimento no SUS, então é uma clara manipulação, né, de que essa pessoa quer mostrar para a sociedade que é uma pessoa benemérita, generosa, que faz, né, acontecer. Mas o sofrimento da Sônia, isso não pode ser esquecido. E eu quero dizer para a família de Sônia, Marta, e eu só lembro bem o nome da Marta, porque ela estava na audiência pública lá com o senador Paulo Paim, que a FENATRAD está entrando em contato com o parlamentar para que a gente consiga uma lei de um artigo só, para ser uma coisa que não demande muita discussão, onde impeça que pessoas como esse desembargador registre, adote aquela pessoa numa condição socioafetiva, porque isso é uma clara manipulação. Se ele consegue isso, ele é como se ele estivesse assinando um atestado de posse sobre a vida de Sônia. E é como se ele estivesse fazendo simplesmente uma manipulação para se livrar de uma das acusações, né? Dizer, não, eu sou o pai socioafetivo dela. Só que o tratamento com ela não é o mesmo que com os outros filhos. Então, a gente tem que lutar para que essa lei realmente, esse projeto de lei, aliás, seja levado em votação e que esse projeto de lei, a gente ainda vai estar em conversa, né, com o deputado que propôs nos ajudar, mas ainda não está totalmente construído, e aproveito para pedir à família de Sônia também esse apoio e às demais entidades para que a gente consiga o quanto antes a aprovação desse projeto para evitar mais essa fraude, porque essa adoção socioafetiva não passa de uma fraude, infelizmente. Esse é o comentário da FENATRAD. Muitíssimo obrigada, dona Luísa, muito obrigada. Suas palavras aí trouxeram ainda mais informação e informação prática, né? Da vida prática ali de quem está na batalha sindical ao lado das empregadas domésticas. Muitíssimo obrigada. A questão do o projeto de lei realmente é muito importante, a gente está discutindo isso como uma construção coletiva, né? Da FENATRAD, de várias outras instituições aí que estão conversando sobre isso já há muito tempo. Eu comecei a falar disso agora, de um projeto de lei, mas a ideia não é nova, gente, porque tudo, nesse caso, que vem sendo por parte da defesa de Sônia, do Ministério Público, da Procuradoria da República, Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública da União, tem sido muito bem feito com o apoio dessas instituições. Então, e tudo muito pensado. Então, como esse caso não é de agora, várias proposições já vêm sendo feitas e várias ideias coletivas estão surgindo, e a ideia do projeto de lei é uma delas que vai proibir a adoção, o pedido de reconhecimento de paternidade afetiva de pessoas que estão praticando, sendo investigadas ou julgadas pela prática de crime contra o requerido. Ou seja, aquela pessoa que está numa situação de crime, ela não pode ser adotada, ela não pode ter uma situação de afeto com o, né, vai contra todos os protocolos internacionais, a garantia das vítimas, né, e das pessoas menos favorecidas, até quando estão em situação como a da Sônia.